Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta ao Café com Doramas. Tá eu aqui, o Renoir, de volta para apresentar mais um Café com Doramas entrevista. E está comigo o pessoal da Meteor Fansub. E para responder as nossas perguntas, está aqui a tradutora Mika. Oi, pessoal. E o tradutor Toquinho. Olá, pessoal. Então, gente, deixa eu já começar aqui falando uma pergunta que é clássica, né? De como nasceu a Meteor Fansub e quais foram as suas modificações significativas nesses longos anos, que são 5 anos, né, gente? Então, são 6 anos. Eita! Agora em julho de 2016. Junho de 2016. Junho de 2016, exato. Ele surgiu em junho, né? Na verdade, as duas fundadoras originais não estão mais trabalhando direto com ele, que são a Hikaru e a Ana, né? O Meteor, ele surgiu, né, a princípio por causa, né, vamos dizer assim, do pessoal que via essa cultura japonesa que passava na época da Manchete, sabe? A mãe da Hikaru, ela assistia muito esses Ultraman, Jiraiya, Jaspion, essas coisas, né? Muita gente, assim como eu também, né, começou a ser atraído pela cultura japonesa e de alguma forma acabou chegando nos dorama, né? E a mãe dela começou a gostar de dorama. E aí eles perceberam, né, que eu não lembro como é que estava o cenário dos fansub em 2010, mas elas perceberam que precisava, né, dessas coisas e resolveram fundar o fórum, né, a princípio como um blog. Só que elas tiveram problema com o blog e em 2011, se eu não me engano, ele passou a ser um fórum, né, como ele é até hoje. De lá pra cá, ele sofreu pouca modificação, né? Sofreu algumas, né, na realidade. A Ana e a Hikaru saíram, a Saori, que é a revisora, continuou com a gente. Antigamente não se mexia em time de legenda, essas coisas, a gente foi mudando isso também. A Saori, a nossa revisora, aprendeu a mexer nisso e hoje a gente mexe em tudo isso. A gente, por enquanto, está focado realmente só em doramas mesmo, não tem condições ainda da gente sair. O Meteor foi crescendo, hoje a gente tem muitos seguidores, a gente tem muito a agradecer esses seguidores, às vezes eles pedem muitos doramas pra gente que realmente a gente não tem como estar traduzindo eles, mas aumentou bem mesmo. Uma pena que as fundadoras não estão mais com a gente, né? Tanto a Hikaru como a Ana, elas realmente tiveram alguns problemas e acabaram saindo do Meteor. Mas a Saori, que tá desde a fundação do Meteor, tá com a gente até hoje. Entendo. Então, tipo assim, uma pergunta assim que eu tô curioso. E a quantidade de gente que tem na equipe? É muito grande ou muito pequena? Como foi no início? Como tá hoje em dia? E como funciona o trabalho de vocês? Né? Que é só mesmo tradução ou vocês têm uma procura com vídeo, vocês vão caçando mídia? Como é que funciona? Hoje, a gente tem, acho que, se não me engano, 14 pessoas, né, Mitch? São 14 tradutoras, contando com a Saori revisora, são 15. Desde que eu entrei, né, no Meteor, em 2013, o pessoal, né, os tradutores, eles sempre tiveram muita liberdade para escolher o que eles querem fazer, entendeu? Geralmente, o pessoal que administra, né, eles podem até falar assim, tem tal drama, né, que o pessoal está interessado, essas coisas, eles avisam isso para os tradutores, para ver se tem algum tradutor interessado em pegar o projeto, entendeu? Mas cada tradutor, às vezes, tem o próprio modo de trabalho, né? Eu, por exemplo, costumo eu mesmo encontrar os dramas que eu quero traduzir, encontrar essas HALs, encontrar essas legendas e passar para revisão, entendeu? Eu passo os arquivos, eu falo, eu encontrei o arquivo em tal lugar, ou eu subo o arquivo em algum lugar e passo para eles, entendeu? Os tradutores têm muita liberdade em escolher o trabalho que vão fazer, esse tipo de coisa, né? Tem outros tradutores que fazem de outras formas, né, Mitch? Sim, na realidade assim, o Renoir, explicava também pro pessoal, eu assino minhas legendas como Mitch, mas na página do Meteor eu assino como Mika. Eu ajudo tanto o Bong-Soo, que é o nosso chefe, a administrar a página, porque ele também não tem tempo, e eu acabo respondendo para os nossos
fãs da página ali as dúvidas que eles têm. E na legenda eu assino como Meet. O que acontece assim, muitos tradutores, por exemplo, eu quero tal dorama. Na realidade, o Bong So, a Saori, eu vamos atrás das legendas do HAL e a gente manda para os tradutores. Os tradutores só mandam para a Saori fazer a revisão das legendas. Então, assim, depende muito do que eles querem. Às vezes, assim, a Saori fala, vai sair o dorama do ator que eu gosto. Será que alguém pode pegar? Aí a gente tenta sempre remanejar alguma tradutora para estar pegando esses projetos para estar fazendo. Então, sim, assim, é um pouco difícil de falar, não, é assim que funciona ou é assado que funciona. Cada tradutor tem um sistema, cada tradutor trabalha de uma forma. Então, a gente tem... Como são 14 pessoas, é difícil ser sempre a mesma coisa com todos, entendeu? E cada um tem a sua rotina diária também, né? Cada um tem o seu trabalho, cada um pode estar disponível em tal hora, né? E, por exemplo, vocês falaram nessa questão da HAL, né? Às vezes acontece vamos supor, chega um tradutor e fala assim, eu queria tanto fazer tal drama e eu não consigo encontrar essa HAL, mas aí um outro tradutor, ele pode ir lá e encontrar essa HAL e passar para ele, sabe? A gente tem muito essa união, né, de um ajudar o outro, né, nesse sentido. Às vezes já aconteceu de eu pedir legenda e um outro tradutor encontrar para mim, entendeu? Ou eu encontrar uma HAL para um outro tradutor, esse tipo de coisa. Então vocês têm esse tipo de trabalho bem mais unido, né? Cada um tem uma função, não tem uma função específica, mas, tipo assim, todos se ajudam. Exatamente. É isso mesmo. A gente está sempre se falando, inclusive na parte de tradução, Renoir. Eu tenho uma dúvida numa frase. A gente joga no WhatsApp para pedir ajuda para os outros tradutores. Então, assim, nosso grupo de tradutor tá lá para um ajudar o outro. Um ajuda o outro na tradução quando um tem dúvida, entendeu? É bem legal, a gente é bem unido nesse ponto. Um tenta sempre ajudar o outro no que puder. Na parte tanto de tradução como achar legenda, HAL, tudo. Então a gente se comunica muito pelo WhatsApp do grupo do Meteor. Entendi, isso é um trabalho muito importante também, né, cara? Esse contato um com o outro é muito importante. E é bom saber que vocês têm assim, né? Ver que, tipo, a Meteor sempre tá ali pra cada vez melhorar, né? Um com o outro ali. Outra pergunta que eu queria fazer, já engatando com a parte do trabalho de vocês. Você explicou um pouquinho como é escolhido o dorama pra legendar, né? Pra vocês traduzirem. Vocês pegam também, assim, sugestões do seu público para fazer alguma legenda? Ou vocês fazem uma pesquisa em algum lugar? Como é que é esse trabalho de vocês para escolher um projeto? Nessa parte, assim, a gente às vezes pergunta, muita gente joga ali na mensagem do Face lá do Meteor o projeto que quer. Aí o que a gente faz? A gente joga no nosso grupo de tradutor para ver se tem algum tradutor que queira pegar. Então, assim, os projetos realmente, no final, os tradutores que acabam escolhendo qual que quer traduzir, entendeu, Renoir? Então a gente tenta pegar, sim, a opinião do pessoal que frequenta, que é nosso fã ali na página. Até a Dils, um tempo atrás, fez uma pesquisa para ver qual dorama o pessoal queria, e no final da votação, quem escolheu, a maioria escolheu o Brumance. Ela, no momento, está traduzindo o Brumance, mas ainda a gente não lançou nem no fórum, nem nada, porque ainda está realmente em fase de tradução. Entendi. Já caindo nisso aí, a gente pode engatar a outra pergunta que eu queria fazer sobre a qualidade de vídeo de vocês. Como é que vocês fazem isso, né? Como é cada nível de qualidade de vídeo que vocês disponibilizam para o público? Como eu baixo seus projetos? Você tem como explicar isso? Então, hoje a gente tem geralmente duas qualidades de vídeo, né? Que é o vídeo em AVI, uma qualidade maior, e o vídeo MP4 com uma qualidade menor para quem tem internet mais lenta. Os projetos, eles estão disponíveis no nosso fórum, o meteordramas.com.br, né? E alguns desses projetos eles estão disponíveis por torrent também. Você pode pegar lá no site no Fanzuber, exatamente. Porque tinha um pessoal que estava subindo lá, né? E aí deixa o torrent lá para quem gosta de pegar um pedacinho, vai baixando legal. Que legal, isso aí já é mais uma opção, né? Exatamente. Quando você baixa por torrent, né? Você não precisa ficar procurando os arquivinhos, né? Só que não são todos que estão em torrent, porque a gente não tem tracker, né? Então
Só esses que foram pro Fansub que estão em Torrent. Os outros estão hospedados no Mega, geralmente, e são esses dois formatos que eu disse. O AVI sempre ele tem uma qualidade melhor, né? E o MP4 a gente dá uma reduzida na qualidade do vídeo para ele ficar mais leve para quem tiver problema para baixar, entendeu? Tem alguns que a gente está usando em 720, tá, Renoir? Por exemplo, Six Flying Dragons. Ali a gente não jogou em AV. Os dois links são em MP4, só que um é de 450 e o outro é de 720. Isso, só que os dois estão em MP4 porque senão ficaria muito grande o arquivo que o pessoal tá puxando, porque tem gente que não tem internet boa, então a gente pensando nisso, a gente fez os dois em MP4. É uma opção boa, né? Porque, tipo, hoje em dia a internet tá difícil pra todo mundo, não tá fácil pra ninguém. Outra pergunta. Qual foi o projeto que vocês mais gostaram de fazer e qual foi o mais difícil? Essa aí vai ser uma pergunta pesada, né? Essa vai ser uma pergunta que todo mundo do fórum poderia responder e dar uma opinião diferente, sabe? Porque é bastante pessoal, né? Inclusive, né, a gente conversa bastante sobre isso, né? E eu já vou até dizer da questão da Saori, que é a tradutora. Todos os projetos passam por ela, né? Então, no caso dela, se eu não me engano, o que ela mais tinha gostado de fazer, você lembra, Mitch, qual que era? Ela tinha me falado. Ela gostou tanto de tantos projetos que hoje eu já não sei mais. Ela tinha me falado um. Mas assim, vocês não têm um preferido que vocês, tipo, fizeram ele, vocês gostaram de fazer, o público, tipo assim, chegou e deu mó carinho, falando e tal, que foi mó explosão. Vocês não tem um específico assim? Eu não tenho, vou te falar assim. O que eu gostei, foi tanto já que eu já traduzi que é difícil de falar. Um que eu agora tô sentindo muita dificuldade é o Six Flying Dragons, pela linguagem, não é pela legenda nem nada. É a linguagem que é muito antiga, então na hora que você traduz, você tem que prestar muita atenção no que você tá escrevendo, para você não colocar coisa atual. Só que às vezes passa despercebido, né? Então, por isso a gente tem a revisora, a Saori, que acaba pegando no nosso pé falando, nossa, presta atenção, passou isso na legenda. E a gente tem que a gente acaba prestando um pouquinho mais de atenção, né? Inclusive, eu lembro dela ter me falado isso uma vez. Ela falou que esses projetos em temas antigos, essas coisas, são bem difíceis de revisar também, né? Não só de traduzir. No meu caso de projeto difícil, né? Como eu não faço drama antigo, o que está sendo mais difícil para mim recentemente é o Life is Beautiful. E o pessoal vai falar, caramba, ele é bem leve a história dele, né? Bem natural o diálogo, né? E o fato de ser um diálogo natural tá sendo um grande desafio para a tradução minha, né? Porque eles estão falando e de repente chega uma pessoa do lado e corta e no meio da conversa muda de assunto, como assim, uma conversa informal em família, sabe? Entendi. Isso é bem difícil mesmo. Esse tá sendo o projeto mais difícil para mim, né? E para responder a primeira pergunta, o que eu mais gostei de fazer, no meu caso, pessoalmente, foi o Akumuchan, que foi o primeiro que eu fiz. Foi o Akumuchan que me trouxe pro mundo da tradução de drama, né? Porque eu ia fazer o drama, eu queria que a minha mãe assistisse e eu resolvi traduzir porque eu não tinha achado. E foi assim que eu fui pro Meteor, entendeu? Eu falei assim, já que eu tô com a legenda, eu vou entregar pra alguém lançar, e aí eu acabei entrando no Meteor. Esse foi o drama que eu mais gostei de fazer. Pô, legal. O primeiro projeto da gente a gente nunca esquece, né, cara? Exatamente. É que nem aqui no nosso podcast. O meu primeiro podcast foi de Magic, então, tipo, é o que a gente tem ali de carinho, sacou? Mesmo a gente fazendo ali aos trancos e barrancos, foi o primeiro que a gente fez ali e que, tipo, tá pra sempre lá como preferido, um dos preferidos, né? Exatamente. Assim, se eu olhar o projeto hoje, eu até vejo coisa e falo assim, pô, eu faria diferente hoje, sabe? Mas ele é o meu filho primogênito, né? Não falo isso não, porque eu tenho pesadelos. No meu primeiro podcast. Mas assim... Não, eu confesso... Primeiro, foi gostoso de fazer, então, tipo... Eu confesso que eu nunca revi, sabe? Eu nunca mais revi ele com a minha tradução. Eu confesso que eu nunca vi. Eu vi algumas partinhas uma vez, né? Mas aí eu falei, não, tá feito, tá bonitinho.
Mas assim, não que eu tenha cometido algum erro grande de coisa, até porque foi pra revisão, né? Passou por outra revisora, e a revisora já tinha bastante experiência na época, né? Mas às vezes coisa de adaptação que eu faria diferente, sabe? Porque o legal de eu ter entrado pro mundo da tradução foi isso, né? Aprender muito mais sobre o entendimento do inglês, né? Que eu tinha. Porque antigamente eu assistia, se eu não entendesse alguma coisa, eu deixava passar e ficava por isso mesmo. Só que agora na revisão, não, eu tenho que entender. Então eu não entendi isso daqui, eu vou conversar com o pessoal, aí o pessoal me ajuda, aí eu aprendo isso, entendeu? E aí todo mundo vai crescendo junto, então, de entender o inglês, entender a cultura desses povos também, porque tem coisa que às vezes você fala assim, caramba, sobre o que esse personagem está falando, né? Mesmo que você entendeu a conversa, aí você pergunta pra alguém, aí uma pessoa que já assistiu um outro drama com esse tema fala assim, isso é uma questão cultural, isso que ele tá falando acontece por causa da cultura deles. Aí você aprende uma coisa nova. Sim, claro, porque, cara, até o dorama, né, em si, ele mostra muito da cultura deles, não só a japonesa, como a coreana, como a chinesa. Todos eles têm esse pedacinho de cultura, então eu sei como é que é difícil. Se você não fizer uma pesquisa, pode dar problema. É assim mesmo, eu sei como é que é. Eu ia até comentar que no primeiro eu tive que rever meu primeiro podcast, porque eu queria sacanear muito a minha equipe. Porque eu deduzi um monte de coisa naquele podcast que eu fiz que acertei, sabe? Eu vi assim, falando, nossa, eu podia ter feito muito diferente. Mas a gente sempre tem esse sentimento, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que começar, né? E aí ninguém começa com experiência, né? Você começa pra ganhar experiência. Exato. Outra pergunta que eu queria fazer, que isso aí mais o público vai tá afim, né, de saber. Como é o contato de vocês com o público? Como funciona o fórum de vocês? Se vocês têm algo interno lá, uma área que seja diferente, como é que é o fórum? O fórum, Renoir, ele é padrão, né? Tem a parte dos projetos ativos, os concluídos, a parte de filmes separadas, K-damas, J-damas, chineses, tailandeses. O pessoal pode entrar lá, primeiro tem que se cadastrar, a gente pede para ler as regras, porque quem não cumprir com as regras que tá lá, a gente acaba realmente banindo a pessoa, não é nem por querer. Tem gente que fica mais de 3 meses sem acessar a conta, já aconteceu muito disso, e a gente acaba dando como conta inativa e acaba deletando o usuário, né? Então a gente pede pro pessoal pelo menos estar dando uma entrada, dar uma lida nas regras do fórum, tudo. Aí, na página do Face, a gente acaba informando o que a gente está, na página do Face e no blog, o que a gente está soltando, quais são os projetos que estão sendo lançados, quais são os capítulos que estão sendo lançados. Os tradutores não têm muito contato com o público. Quem tem mais contato sou eu, né, que estou ajudando essa parte da administração da página do Face, e o administrador que é o Bong-soo, né? Porque como o resto não tá mais, então nós dois mesmo que acaba tendo mais contato com o público. Os tradutores já não têm tanto contato. No fórum, você acabou de falar aí, eu fiquei curioso. Vocês só fazem filmes e doramas, né? Isso. Ou vocês fazem mais alguma coisa? Por enquanto a gente só tá em filmes e doramas. Ah, entendi. Nenhuma tradutora teve coragem ainda de não, vamos fazer variedade. Nossa, é porque programa de variedade é difícil mesmo. Por causa dos inúmeros choques de cultura que tem ali. Não, o pessoal ainda não criou coragem ainda. A gente tava vendo se alguém queria pegar, mas todo mundo, não quero. Então a gente deixou. Eu quase consegui convencer uma pessoa a traduzir um programa de variedade, sabe, pro fórum. Mas eu não consegui encontrar ainda a legenda para ele fazer essa tradução. Mas ele faria só esse projeto para mim, entendeu? Mas se algum tradutor do fórum resolver traduzir, né, com certeza a gente não só dorama, assim, alguma coisa relacionada para, sei lá, não só programa de variedade, entrevista, se alguém quiser fazer, provavelmente também vai parar no fórum, entendeu? Entendi. Uma última pergunta. Peraí, uma última pergunta. O fórum de vocês tem aquele período de inscrição? Tem período de inscrição. A gente abre pelo menos uma vez por mês um período
para essas pessoas que não fizeram inscrição poderem estar fazendo inscrição no fórum, mas a gente sempre acaba avisando na página do Meteor, do Face. Então, para a pessoa ficar, se ela não tiver cadastro, para ela ficar ligada dentro da página lá que vocês soltam essa informação, correto? Isso, fica ligado na página que a gente sempre solta ali os informativos de quando o fórum vai abrir e fechar. Agora, eu vou deixar um espaço para vocês falarem a novidade da Meteor, se tiver, né? Tem, né? Tem alguns projetos futuros aí que tá para ser lançado no Meteor. Madame Antonier, que a gente comentou ontem no podcast ao vivo. Bromance, que ainda está em tradução. Tem o Spy, que também está em tradução. O Cruel Romance, que está na área VIP. PS Man, que também está na área VIP. Espero que vocês façam cadastro e aproveitem todos os projetos que a gente tem lá dentro do fórum. Então, gente, uma última pergunta, tá? Como vocês resumiriam em uma palavra ou frase o trabalho da Meteor? Eu diria que é um hobby, sabe? É uma grande brincadeira que a gente faz, certo? A gente faz isso pro público e só que também fazemos isso para nós. A gente tá fazendo esse trabalho de tradução, a gente tá se divertindo com isso, tá descobrindo coisa nova, tá aprendendo e tá produzindo um conteúdo que vai beneficiar, né, o pessoal que às vezes não consegue assistir em inglês, ou que às vezes não consegue encontrar o drama, porque às vezes mesmo que a pessoa entenda inglês não consegue encontrar HAL, né? Então para mim ele é um grande hobby que eu faço, né, que como esquiar, esse tipo de coisa, o pessoal tem hobby. Eu me divirto bastante com isso, creio que todos os tradutores também, né Mitch? Sim, é bem por aí mesmo, é isso mesmo que você tá falando. É um hobby que a gente tá gostando muito de fazer, a gente se diverte muito fazendo. Fora que a equipe Meteor é uma família, né? É a nossa segunda família, né, Toquinho? A gente sempre precisa contar um com o outro. Exatamente, né? A gente não conversa quando a gente se encontra fala no WhatsApp, a gente não conversa só sobre drama também, né? A gente é bastante amigo, né? Apesar de ser só virtual, mas a gente conversa sobre outros assuntos também, entendeu? A gente criou um grupo, uma amizade muito forte por causa dos doramas. No fim das contas, ele trouxe muita coisa pra gente, sabe? Ele trouxe amizade, ele trouxe conhecimento, diversão. Ele é todas as características de hobby, né? Todas as características de hobby. Fora que a gente sabe que a gente pode aqui contar com toda a equipe, né? Pro que daí vier, a gente realmente acabou se tornando uma família muito grande, muito unida. Que bom, que continue crescendo, né? E que dure muito tempo essa família. A gente também espera, viu? Se bem que, eu e o Toquinho estamos desde 2013 com eles e nunca passou hipótese nenhuma, tanto na minha cabeça como dele, de sair ou deixar o Meteor. Pode ser que espace um pouco o serviço, dependendo da corrida do dia a dia, mas não abandonar o Meteor. Sempre estar junto com eles, sempre que pode. Exatamente, né? Às vezes, né, a gente tá em épocas que o nosso trabalho tá corrido, né? A gente até avisa, fala assim, infelizmente eu vou ter que atrasar um pouquinho, né? Mas eu quando acontece comigo, eu até me sinto, pô, caramba, né? Sabe quando você tem uma brincadeira que você gosta de fazer, mas você vai ter que deixar um pouquinho de lado porque você tem um pouquinho mais de trabalho, né? É assim que eu me sinto, sabe? Eu falo, pô, eu não vou poder me divertir um pouco, mas aí depois quando eu volto, né? Eu falo assim, agora vamos começar a brincadeira, né? Pra mim é quase como se estivesse jogando videogame, sabe? Diversão pura, né? É diversão pura, né? Porque se não, é um trabalho voluntário. Se não fosse divertido, não teria lógica, né? Então, gente, eu queria agradecer muito a família Meteor. Eu gostei muito da nossa entrevista. Eu espero que a gente tenha mais aqui contato com vocês, que vocês apareçam mais no nosso podcast. Eu queria também agradecer o tanto de apoio que vocês deram pra gente, tanto na pesquisa como agora. Que vocês participem também muito dos nossos programas ao vivo, vocês já tiveram um, né? Já tivemos. É só chamar, tem mais tradutoras nossas agora que a gente viu que escutou o podcast ao vivo e se puder também vai estar participando junto com a gente. Então, quando vocês puderem, quiserem, é só avisar a gente tenta reunir os tradutores para estar fazendo um podcast ao vivo junto com vocês. E o ao vivo vai ser sempre nesse um dia, a gente vai marcar um dia fixo, vai deixar um horário.
E vai ter convidado sempre, o que tiver ali, vocês podem aparecer que a gente vai estar discutindo sobre os assuntos da semana. Eu vou deixar aqui na parte do YouTube aqui os links, tanto da Meteor, do fórum, da página, como nossos links também, que a gente tem uma página, tem um grupo lá no Facebook, temos também uma fanpage, né, que será a página, né? E agradecer a presença de vocês e agradecer mais uma vez a Meteor. Muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigada a vocês. A gente agradece o convite, né, do Café com Dorama e a oportunidade de poder estar contando a nossa história. Muito obrigado a vocês por terem contado, né? Até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.